Bom dia a todos, alunos e alunas. Estamos aqui para mais uma aulinha online. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de substâncias orgânicas, da página 29 da apostila, ok? Bom, se vocês pudessem voltar no tempo, há mais de 4 bilhões de anos atrás, 4,6 bilhões de anos atrás, vocês iriam se surpreender. Por quê? Porque os gases encontrados lá eram muito diferentes dos gases que nós temos hoje no planeta Terra. Aqueles gases eram muito diferentes do que nós temos hoje. E existia, além desses gases que eram muito diferentes, também existiam diversas descargas elétricas na Terra. Então existiam esses gases diferentes do que nós conhecemos e também, através da radiação do Sol e desses gases diferentes, ocorriam diversas descargas elétricas na Terra. Essas descargas elétricas, junto com essa radiação do Sol, radiação solar, e também esses gases, conforme foi passando o tempo, originaram as primeiras estruturas de seres vivos conhecidas, que eram bem parecidas com bactérias, ok? Então, foram os primeiros seres que foram surgindo, seres bem parecidos, bem simples e bem parecidos com bactérias, ok? Bom, primeira coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção e gravem na cabecinha de vocês. O que são moléculas orgânicas? Moléculas orgânicas, pessoal, são substâncias químicas que têm na sua estrutura, na sua composição, carbono e hidrogênio. Então, imagine uma substância química que tem carbono e hidrogênio na sua estrutura ali. São chamadas moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas podem ser sintetizadas pelos seres vivos, ok? Então, moléculas orgânicas são substâncias químicas que têm na sua estrutura carbono e hidrogênio. Quando essas moléculas orgânicas são sintetizadas pelos seres vivos, elas são chamadas de biomoléculas. Bio vem de vida, tá? Então, molécula de vida. Por quê? Porque são sintetizadas por seres vivos, ok? Essa área de conhecimento, pessoal, é chamada de química orgânica. Então, a química orgânica estuda essas moléculas orgânicas formadas por carbono e hidrogênio em sua composição, ok? Bom, então a primeira coisa para vocês gravarem na cabecinha, que moléculas orgânicas são substâncias químicas que têm na sua estrutura ali carbono e hidrogênio. E quando são sintetizadas pelos seres vivos, são chamadas de biomoléculas, ok? Bom, os seres vivos, eles são formados basicamente por 4 elementos. Seres vivos, seja ele qual for, desde um cachorro, um gato, um ser humano, são formados por 4 elementos. Esses elementos são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, o nosso corpo é formado por quais substâncias? Quais elementos? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Ok? Colocaram na cabecinha de vocês? Vou repetir. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. São esses 4 elementos que formam tanto o nosso corpo como o corpo de qualquer ser vivo. Esses elementos que eu acabei de falar, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, eles constituem mais de 96% do corpo de qualquer ser vivo. Tá bom? Então, lógico que existem outras coisas também que compõem, mas mais de 96% é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, certo? Bom, primeira coisa então é isso. Mais uma coisinha para vocês. Os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos e vitaminas são substâncias orgânicas que nós vamos estudar hoje. As substâncias orgânicas, que são essas que eu acabei de falar, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, vitaminas,
essas substâncias orgânicas, elas têm em comum, na sua composição, carbono, hidrogênio e oxigênio. Apenas nas proteínas e nos ácidos nucleicos também tem lá o nitrogênio, ok? Vamos falar na nossa aulinha de hoje sobre carboidratos e lipídios. Os dois têm em comum na sua composição carbono, hidrogênio e oxigênio, ok? Então, carbono, hidrogênio e oxigênio formam os carboidratos e os lipídios que nós vamos estudar hoje. Carboidratos, pessoal. O que são carboidratos? Os carboidratos também são... Abram na página 30, tá? Esqueci de falar para vocês. Os carboidratos, eles também são conhecidos como açúcares, ok? São moléculas formadas principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, como eu falei para vocês. E esses carboidratos, eles são uma importante fonte de energia para o corpo. Então, eles fornecem energia para o nosso corpo, esses carboidratos. Além disso, também é estrutural. O que quer dizer isso? Que faz parte da estrutura de alguns componentes de células. Então, função dos carboidratos, fornecer energia e, além disso, formam algumas estruturas de células. E são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Bom, os carboidratos, os mais simples, eles são produzidos por seres clorofilados, que têm clorofila. Tem clorofila, quer dizer, faz fotossíntese, ok? Bom, então os carboidratos mais simples são produzidos por esses seres vivos que têm clorofila, que fazem fotossíntese. Então, durante a fotossíntese, é produzido esses carboidratos mais simples, ok? Bom, exemplos de carboidratos. Glicose, que é produzida, a mais abundante, na verdade, molécula, é a glicose. A glicose, ela é um tipo de carboidrato. Essa glicose, ela é bem abundante, existe muita glicose. E ela é usada pela mitocôndria para produzir energia. Então, que jeito que a nossa célula produz energia para nós andarmos, falarmos, comermos, abrirmos a boca, para se movimentar? Através dessa glicose, na maioria das vezes, a nossa célula produz energia para que nós possamos fazer tudo isso, ok? Lá na mitocôndria da célula. Além disso, outro exemplo de carboidrato, a frutose, que é o açúcar das frutas. Então, você se alimenta de uma fruta, você está automaticamente colocando para dentro do seu corpo um tipo de carboidrato, que é a frutose, que é o açúcar das frutas. Certo? E esses são os carboidratos mais simples, a frutose e a glicose. A glicose é produzida pela fotossíntese da planta. E a frutose é o açúcar das frutas. Esses são exemplos de carboidratos mais simples. Carboidratos mais complexos são formados por várias moléculas associadas e precisam ser digeridos para que possam ser absorvidos pelo organismo. Então, tem um longo processo aí para poder digerir e também absorver os nutrientes desses carboidratos mais complexos, porque eles são mais difíceis de serem quebrados. Bom, exemplo, celulose, que é a estrutura da parede celular da planta, ela precisa ser digerida para poder ser quebrada. Lembrando que ser humano não consegue fazer isso, tá? Outros seres vivos conseguem. Além disso, a quitina, que é a estrutura do exoesqueleto, vocês ainda vão aprender, de artrópodes e de paredes celulares de fungos. Também o glicogênio, que é uma reserva energética de animal e de fungos. E o amido, que é a principal reserva energética vegetal. Bom, aí tem uma foto para vocês olharem na página 30. Tem pão, tem
tem chá, tem fruta, tem cereais. Tá mostrando para vocês quais alimentos, os principais alimentos que têm carboidratos, ok? E lipídios? Falamos de carboidratos. E lipídios? Lipídios, pessoal, são importantes moléculas para seres vivos e exercem a função estrutural. Por quê? Porque o lipídio, ele constitui a estrutura que forma a membrana plasmática. Lembra da membrana plasmática? Que tinha a função de proteger a célula e de limitar ela, lembra? Essa membrana plasmática, a estrutura dela é formada por lipídios. Além disso, o lipídio também exerce a função energética, então ele traz energia para o corpo, e também reguladora, no caso de alguns hormônios que têm lipídios em sua composição, ok? Onde a gente encontra lipídios? Sabemos que carboidrato nós encontramos na parede celular de vegetais, encontramos na glicose produzida pela fotossíntese, encontramos também na quitina, que é o exoesqueleto de artrópodes, na frutose, que é o açúcar das frutas. E os lipídios, onde a gente encontra lipídios? Lipídios são encontrados em óleos e gorduras, ok? Então, os óleos, não óleos que nós enxergamos, tá? Óleos de óleo mesmo. Esses óleos são reservas energéticas de plantas. Então, como que as plantas, nós seres vivos, não só nós como todos os seres vivos, possuímos reserva de energia. Isso quer dizer o quê? Se acabar a energia, tem lá a reserva, tá? As plantas, a reserva é feita através de óleos. Já nos animais, as reservas é feitas através de gordura, tá? O óleo, se ele for colocado em temperatura baixa, ele permanece no estado líquido. Já a gordura, ela passa para o estado sólido, ok? Os óleo, eles se acumulam nas sementes dos vegetais. Então, esse óleo de soja que vocês conhecem, são lipídios. Óleo de girassol, que vocês conhecem, são lipídios. De algodão, que eu não sei se vocês conhecem, também são lipídios. E no ser humano, nos animais, é a gordura. Para que serve essa gordura, pessoal? É uma reserva de energia. Então, se vocês tiverem uma condição que você não tem alimento, está perdendo forças, perdendo energia, essa reserva que vai te ajudar, vai te fornecer a energia que você precisa. Bom, o lipídio tem muito a ver com colesterol. Por quê? Porque o colesterol, já ouviram falar de colesterol? Colesterol é um tipo de lipídio que é produzido pelo nosso organismo, através da alimentação. Então, nós produzimos o colesterol. O colesterol, ele é precursor de alguns hormônios sexuais masculinos. Hormônio sexual masculino, testosterona. Hormônio sexual feminino, estrógeno. Quem é precursor desses hormônios? Colesterol, ok? Além dos sais biliares e da vitamina D, que quem é precursor também? Os lipídios. Então, pessoal, os lipídios são muito importantes, porque eles têm função estrutural da membrana plasmática, né? Tem função de fornecer energia. Além disso, tem a função hormonal, que vocês ainda vão aprender, e tem a função dessa reserva de energia, para quando você está numa situação que não tem alimento. Imagina você perdido numa mata, você não encontra alimento, então você está perdendo energia, está perdendo. Quem que vai te fornecer essa energia para você sobreviver nessas condições? Esses lipídios, ok? Bom, esses lipídios nos animais, eles estão na função de guardar energia para você, nesse caso de você precisar. Esses lipídios, eles formam essas gorduras,
porque nos animais é gordura, né? Essas gorduras formam o que nós conhecemos como células adiposas. São células de gordura. Essas células adiposas formam o tecido adiposo. Todo mundo tem tecido adiposo. No entanto, pessoal, se você se alimentar de muito lipídio e tiver muito tecido adiposo, pode gerar problemas para a sua saúde. Pode gerar problemas no coração e também sobrepeso. Então, as pessoas que são muito gordas, elas têm muito tecido adiposo acumulado, muita gordura acumulada. Essa gordura forma o tecido adiposo, que é essa reserva de energia, e muito tecido adiposo deixa a pessoa muito gorda, deixa a pessoa gorda. Então, pessoas gordas é porque tem muito tecido adiposo, muita reserva de energia. Ela tem muita reserva e não utiliza. E se ela fizesse, essa pessoa gorda, se ela fizesse bastante exercício, ela poderia utilizar essa reserva um pouquinho. Mas como muitas pessoas gordas não fazem, elas vão acumulando tecido adiposo e forma a gordura excessiva. Então gera problemas. Problemas no coração e sobrepeso. Então não se deve se alimentar de muito lipídio, certo? E esses lipídios têm essa função. Você está perdido, não tem energia, eles te fornecem energia. Só que é muito difícil você estar numa condição que você precise dessa reserva. Por quê? Dificilmente você vai ficar sem ter alimento, precisando de energia. Então vai se acumulando essa reserva de tecido adiposo. E é onde a pessoa fica gorda. Ok? Essa pessoa então precisaria fazer exercícios para queimar um pouquinho dessa reserva de tecido adiposo. Bom, como eu falei para vocês, os lipídios eles fornecem muito mais energia do que os carboidratos. No entanto, o corpo prefere carboidratos do que lipídios. Por isso que o lipídio vai se acumulando e não é utilizado. Por que o corpo prefere carboidratos? Porque os carboidratos são mais fáceis, tanto de quebrar, dependendo do carboidrato, claro, além de quebrar, também de jogar fora aquilo que não se utiliza. Então, o corpo prefere carboidrato. Ele só vai utilizar lipídio em condições de falta de carboidrato. Ok? Bom, na página 31, abram a página 31. Tem um desafio que eu quero que vocês façam. Anotem aí, fazer desafio da página 31. E na página 32... tem exercícios, 3 exercícios que é para fazer com base num textinho que vocês vão ler. Então anotem aí, fazer desafio da página 31 e exercícios da página 32, ok? Espero que tenham gostado da aula, essa é a nossa aula de hoje. Beijos, abraços, qualquer dúvida me perguntem, fiquem todos com Deus.